O Supremo Tribunal Federal adiou nesta semana, todos vimos aí a pedido do senhor, o julgamento sobre as perdas na caderneta de poupança por parte de poupadores durante ali os planos econômicos nos anos 80 e 90. O seu objetivo é rever aí os cálculos para saber um pouco mais, ter um pouco mais de clareza no valor dessas ações todas. Agora, primeiro, já passou bastante tempo aí que essas ações estão tramitando. Não teria como ter feito esse cálculo antes? Número 2, alguns argumentos, esteve aqui outro dia nessa cadeira, o presidente da FEBRABAN, que defende evidentemente os bancos, né? Ele disse assim, tudo vai depender também de como as ações estaduais vão ser interpretadas. Elas valem só para o Estado ou valem daí vão ser aplicadas para os outros, porque são ações em diversas unidades da federação. A impressão que se tem é que o cálculo disso sempre será inexequível. O que vai saber depois, porque daí as ações estão nos estados, daí não se sabe se vai se aplicar a elas ou não. É possível chegar a esse valor? E 2, se é possível, por que não se chegou antes? Bom, há um equívoco aí sobre a questão dos cálculos. O que eu pedi para rever foram cálculos feitos pela própria Procuradoria, no começo do ano passado, se não me engano, não do reflexo econômico dessas demandas, mas foram cálculos em que se apontou o lucro dos bancos no somatório dos diversos planos econômicos. Nós chegamos a um valor, nesses cálculos oferecidos ao Supremo, de 441 bilhões de reais. Esses nossos cálculos foram impugnados pela AGU, pelo Banco Central e pela própria FEBRABAN. Os três indicam que erro nos nossos cálculos e que esses lucros, o somatório desses lucros, estariam gerando em torno de 50 bilhões e não 441 bilhões. Uma diferença enorme. Em razão dessa diferença brutal, eu me senti obrigado de olhar esses pontos em que eles apontam erro nos meus cálculos. São os lucros dos bancos com os planos. Exatamente, exatamente. E isso terá influência na eventual modulação num caso de condenação pelo Supremo. Então, o cálculo não é vazio em si, ele vai ter um reflexo jurídico, né? E como a diferença é brutal, eu não podia adotar uma postura leviana nesses casos, nem fui eu que apresentei, mas eu não poderia adotar uma postura leviana com o próprio Supremo de, se eu errei, se a Procuradoria errou, induzi-lo a erro. Se eu errei, falarei com todas as letras, errei e o cálculo correto é este. Se não errei, vou dizer, não está errado não, o cálculo é certinho e é esse aí mesmo.